A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Marcos capítulo de número 7. Nós vamos fazer aqui a leitura do versículo de número 34 e também o versículo de número 35, tá bom? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículos 34 e 35. Você aqui em nossa sede estadual, na Paz e Vida sede em Porto Alegre, você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, nós vamos disponibilizar para você não somente o versículo inicial, mas todos os versículos que forem lidos durante a pregação. E aqui na igreja, todos encontraram? Marcos capítulo 7, versículo de número 34, está escrito assim: E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém? Quantos acreditam que este milagre realmente aconteceu? Digam glória a Deus. Nós acabamos de ler a cura de um homem que tinha um problema de audição, ele era surdo e também ele tinha a sua língua presa, ele não conseguia falar. Nós não podemos falar aqui com precisão se este homem nasceu surdo e por conta disso ele nunca conseguiu falar. Até porque o texto diz que ele falava com dificuldades. Eu acredito particularmente que ao decorrer de sua vida, por algum problema, talvez uma enfermidade ou quem sabe até mesmo um acidente, ele perdeu a sua audição e por consequência ele também passou a ter dificuldades de pronunciar as palavras. Até este dia que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele é levado, é apresentado diante do Senhor Jesus. As pessoas que o levam até o Senhor rogam, imploram, eles clamam, eles pedem a Jesus para que Jesus viesse curá-lo. E o Senhor Jesus cura aquele homem. Primeiro, ele faz com que ele venha ouvir e posteriormente falar. No entanto, este milagre de cura física nos remete a analisar também uma questão espiritual em relação à surdez espiritual, como também à mudez espiritual. Ou seja, as pessoas que são surdas espiritualmente falando, como também as pessoas que são mudas espiritualmente falando. Qual o mal de uma pessoa ser surda espiritualmente falando? Ou quão prejudicial é uma pessoa ser muda de forma espiritual? Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. E assim como Jesus curou fisicamente este homem, ele pode nos curar fisicamente também, amém? Mas principalmente espiritualmente. Eu quero que você, que porventura chegou aqui e está com alguma dificuldade espiritual, me refiro para ouvir espiritualmente falando e falar espiritualmente falando, Jesus também, de igual modo, venha trazer cura para os teus ouvidos e para a tua boca. Ele disse para este homem, Efatá, que significa abre-te, dando ordens para os ouvidos daquele homem abrir, e assim se abriram. E para a língua daquele homem se desprender, ele abria a sua boca e começar a falar. E assim também será nos dias de hoje, tanto aqui na igreja, como também você que me acompanha por esta
transmissão. Quantos creem nesta palavra? Eu vou ler mais uma vez o versículo 34 e 35 e você lê após mim em bom tom em alta voz. Vamos lá? Digam todos: e levantando, com mais fé, igreja, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra a maior e mais bela salva de palmas que Porto Alegre, que o estado do Rio Grande do Sul, que o Brasil inteiro já deu para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja te aplaude, te glorifica, e sobre a vida de todos derrama da tua graça e do teu poder. A tua palavra vai ser ministrada agora. Nós não queremos ouvir o homem, nós queremos ouvir a tua voz. Então que o homem diminua e que o Senhor cresça. Toma os meus lábios, usa a minha vida, remove os impedimentos e tudo que atrapalha, e envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder, autoridade, ensinamento e salvação. E hoje especialmente abrindo os ouvidos, meu Pai, desprendendo a língua desta pessoa, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis tomar assento, podeis se assentar. Primeiramente é importante salientar que nos tempos bíblicos, ou nos tempos de Jesus, a grande maioria das pessoas acreditavam que se uma pessoa estivesse, de certo modo, doente, como nesse caso, era porque essa pessoa estava pagando pelos seus erros, pagando pelos seus pecados, ou é porque essa pessoa estava sendo, de certo modo, amaldiçoada pelo próprio Deus, ou quem sabe essa pessoa estava até mesmo sendo possuída por um espírito maligno, por uma entidade maligna. Se você reparar comigo, comparando o texto de Marcos 7 com o de Mateus capítulo 9, leia comigo, por favor, Mateus, capítulo de número 9. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 32, ó. E havendo-se eles retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado. Aquele homem de Marcos 7, ele também era mudo, ele não conseguia falar, ele tinha dificuldades para falar. E aqui em Mateus 9, o texto deixa claro que levaram até Jesus um homem que era mudo e também tinha demônios. Versículo de número 33. E expulsando o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então, as pessoas acreditavam, porque era fato, e esse relato aqui comprova, que muitas enfermidades era consequência de possessão maligna. Mas também, se você ler comigo agora João, também no capítulo 9, olha o que vai dizer aqui, João capítulo 9. Olha o versículo de número 1. Veja o que vai dizer a palavra. João 9, versículo de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que é que eles entendiam? Se ele nasceu cego,
ou seja, se ele está doente, e aqui era um contexto amplo, ou é algo maligno, ou é algo demoníaco, ou é uma maldição, ou é consequência do pecado. E pelo fato dele ter nascido desta forma, então se entende que acreditava-se que o problema estava com os pais. O pai pecou, a mãe pecou, a maldição ou a consequência do pecado veio sobre quem? Veio sobre o filho. Só que aqui Jesus traz uma resposta para demistificar aquela crença e para hoje nós entendermos que nem tudo é consequência do pecado, que nem tudo é obra do diabo, porque ele diz assim no versículo 3: e Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de quem? Se aquele homem do primeiro relato de Marcos 7 que lemos, que era surdo e falava dificilmente, ficou daquela forma por conta de um espírito maligno, está escrito que se manifestou o Filho do Homem para desfazer todas as obras do diabo. Amém, igreja? Ou se ele ficou de tal forma por um pecado seu ou por um pecado de seus pais, está escrito que o Senhor Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados. Amém? Ou se de igual modo ele ficou surdo e falava com dificuldades para se manifestar a glória de Deus, naquele dia o nome do Senhor foi glorificado, porque Jesus abriu os ouvidos daquele homem, desprendeu a sua língua e ele passou a ouvir e falar e a exaltar o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh glória, exalte, glorifique o nome do Senhor. Amém, minha gente? No entanto, eu quero trazer hoje uma mensagem usando a cura deste homem mudo que falava dificilmente, surdo, a cura física, e nós vamos entendê-la de uma forma espiritual. Por quê? A orelha ou o nosso ouvido é o canal de recepção da revelação divina. Os nossos ouvidos, espiritualmente falando, precisam obrigatoriamente estarem abertos, bem abertos, para ouvirmos a voz do Senhor e venhamos compreendê-la, entendê-la. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. E através da nossa fala, ou seja, das palavras que pronunciamos, nós mantemos um elo de conexão com Deus. Nós precisamos falar diariamente com Deus. Não dá para ser cristão e não falar com Deus. A nossa fala diária com Deus é o nosso elo de conexão. Nós nos conectamos com Deus mediante as nossas orações. Amém, minha gente? Eu sei que você já está entendendo e já está pegando a visão. A partir do momento que você é surdo espiritualmente falando, você não consegue ouvir a voz do Senhor. E a partir do momento que você é mudo espiritualmente falando, você perde a sua conexão com Deus porque você deixa de orar. Você deixa de falar com Deus. E olha o quanto que é prejudicial, primeiro, ser surdo espiritualmente. Aqui em Isaías capítulo 1, eu vou ler algumas referências e eu gostaria que você acompanhasse. Isaías capítulo 1. Primeiro, o surdo, ele não ouve a voz de Deus. E por não ouvir a voz de Deus, primeira coisa, ele vive em dificuldades, porque Isaías fala assim, Isaías capítulo 1, eu vou ler os versículos 19 e 20, que está escrito da seguinte forma: se quiserdes, quando eu parar você continua, tá? Se quiserdes ir,
ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, se não ouvir, sereis devorados à espada, porque a boca de quem o disse, igreja? A boca do Senhor. Então eu sou surdo espiritualmente falando. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço, o que diz a Escritura? Se quiseres e ouvirdes, comereis do bem, do melhor desta terra. Agora, se recusardes, ou seja, se não ouvires, sereis devorados à espada. E por que muita gente está sendo devorado à espada, ou seja, está sofrendo, está perecendo, está pagando um preço? Porque muitas das pessoas estão surdas espiritualmente falando. As pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. E olha, minha gente, eu não estou falando unicamente com as pessoas ímpias, por exemplo, as pessoas mundanas, não. Eu também estou me referindo até pessoas que estão vindo à igreja, estão congregando em seus ministérios, mas muitas vezes a pessoa chega, senta no banco, o ministro, o reverendo, o apóstolo, o bispo, o pregador, enfim, o sacerdote daquele lugar, o pastor daquela igreja, ele prega meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais, mas a pessoa é tão surda que ela não entende absolutamente nada daquilo que o pastor está falando. O pastor pode até desenhar, exemplificar, ele pode pregar rápido, devagar, dar exemplos, usar a mídia da igreja, contar ilustrações, contar uma história para exemplificar, e a pessoa fica olhando, escutando o som ambiente, a voz do ministro, a voz do pregador, mas como espiritualmente ela é surda, ela não consegue entender absolutamente nada. Aí ela entra vazia e sai muito mais vazia ainda. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso ir em uma reunião, participar de um culto, ouvir a mensagem, ou no caso, escutar a mensagem, não conseguir ouvir, não conseguir entender aquilo que o pregador, ou aquilo que propriamente o Espírito do Senhor quis falar com a igreja naquele dia. Eu tenho que chegar na reunião, e eu tenho que não só escutar, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Senão eu vou perecer, senão eu vou pagar um alto preço por conta disso. Senão a minha vida, ela vai começar a andar para trás. Porque é isso que acontece. Segunda coisa, quando eu não ouço a voz de Deus, a minha vida só anda para trás. Se você ler aqui Jeremias 7, leia também comigo, ó. É o livro seguinte, né? Jeremias capítulo 7. Olha o que vai dizer aqui o versículo de número 23 e também o versículo de número 24. Quando eu não ouço a voz de Deus, segunda coisa, a minha vida anda para trás. Olha o que diz. Jeremias 7, 23. Mas isto lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Amém ou não amém? E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Se você me ouvir, eu serei seu Deus, e você será povo meu. Só que eu não ouço, porque espiritualmente eu sou surdo. Espiritualmente eu não consigo ouvir o Espírito Santo, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Então o que acontece? Versículo 24. Mas não ouviram, nem se inclinaram os ouvidos,
mas andaram nos seus corações, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Por isso que você vê pessoas que até durante um período tinham os ouvidos espirituais abertos, e não só abertos, mas sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é um detalhe que deve ser exposto. Não é só ter o ouvido aberto, mas também é ter o ouvido sensível, ou seja, é ter um ouvido espiritual. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito. Mas depois de um período, por N motivos, que se nós formos aqui pontuar, a gente vai passar o restante do dia. Aquele ouvido aberto e sensível foi se fechando para as coisas do espírito. Para as coisas do mundo não. Para as coisas do mundo, os ouvidos sempre estarão abertos. Nunca se fecha. Para as coisas da carne, os ouvidos sempre estarão abertos. Mas para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, que se discernem espiritualmente, se a pessoa não vigiar, o ouvido vai fechando. Aí a pessoa vai permitindo com que o ouvido venha fechar, e de repente ela está com o ouvido fechado, não ouve mais a voz de Deus, e daqui a pouco a vida da pessoa está só regredindo, ela está só andando para trás. Minha gente, eu conheço pessoas, talvez você conheça, e eu espero que não seja você mesmo ou você mesma, que avançaram muito na vida com Deus. Só que depois de um tempo a vida começou a regredir. Por quê? Porque a pessoa deixou de ouvir a voz do Senhor, e quando ela deixa de ouvir a voz do Senhor, ela perde a direção, ela se perde. Ela começa a tomar decisões erradas, ela começa a andar por caminhos tortuosos, ela começa a fazer conforme ela entende, como está escrito aqui, ó. Eu não sei se você prestou atenção no que disse Jeremias, porque Jeremias fala assim no 24, ó, mas não ouviram, nem se inclinaram, ou seja, não inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Enganoso é o coração. Começaram a fazer conforme o seu querer, a sua vontade, do seu jeito, a seu modo. Aí a vida, só andou para trás, só regrediu. Pastor, como é que eu faço agora para reverter isso? Comece a buscar ao Senhor outra vez. E peça a Deus para abrir os teus ouvidos. Diga para Deus que você está disposta a voltar a andar segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos, fazer aquilo que apraz ao Senhor. Volte a ouvir a voz de Deus, que a tua vida vai voltar a progredir. Quem está compreendendo? Sabe por quê? Porque o combustível do cristão é a fé. Sem fé é impossível. Mas você sabe, e eu faço questão de ler, que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 10. Olha o que é que Paulo diz. Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. Está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, só que a pessoa está como? Surda. Ela não ouve a palavra. Se não tem palavra, não tem o quê? Não tem fé. Pegou a visão? Se não tem Bíblia, não tem fé. Se não tem palavra, não tem fé, porque o que nos alimenta, o que nos enche de fé é a palavra de Deus. Por isso que eu volto a repetir. Vim na reunião. Cada reunião, o pregador, falando especificamente
da Paz e Vida vai estar falando uma pregação distinta da outra. Muitas vezes dentro de uma campanha, como nós estamos fazendo agora aos domingos, 7 lugares que Jesus derramou o seu sangue, cada domingo um lugar diferente, mas cada pregação um estudo novo, um ensino novo e novas revelações que o Espírito Santo nos dá. Aí muitas vezes você vem em uma reunião como essa, você não sabe aquilo que você vai ouvir, mas você chega e ouve o pregador dizendo que há pessoas que estão surdas e mudas espiritualmente falando, e você entende isso e traz para a sua vida o quê? Eu não posso ser assim, os meus ouvidos precisam estar abertos e a minha boca não pode estar muda, a minha língua não pode estar presa. Aí eu trago isso para a minha vida e começo a praticar, eu estou produzindo fé no meu coração, porque a palavra, ela está germinando, produzindo fruto aqui dentro. Quem está compreendendo? Mas eu não posso esperar só pela igreja ou só pelo pregador. Por quê? Porque eu vou lá 2 vezes na semana, eu vou lá 1 vez na semana, às vezes 3, e a mensagem é meia hora, é 40 minutos, às vezes 1 hora, é muito pouco. Então eu tenho que procurar meditar, ouvir esta palavra por conta própria, dentro do meu quarto em casa, quando eu tiver um tempo no horário de almoço, no trabalho, ou seja, eu preciso ouvir a palavra de Deus para que eu tenha fé dentro do meu coração, porque sem fé é impossível o que, pessoal? É impossível agradar-lhe. E no capítulo 5 de João, olha o que diz aqui agora o Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Quando eu não ouço a voz do Senhor, eu estou em condenação. Primeiro, dificuldade. Segundo, ando para trás. Terceiro, fico sem fé. E quarto, e pior de tudo, eu estarei em condenação. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Quantos acharam? Digam amém. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, igreja? É fato que se acontecer o contrário, no lugar de estar na salvação, estará em condenação, porque ele está dizendo, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e crê em Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, a partir do momento que eu não estou ouvindo, eu entrarei em condenação e perderei a salvação, perderei a vida eterna. No caso, a vida eterna com Deus, a vida eterna no céu. Amém? Porque a vida eterna é para todos, ou no céu ou no inferno. Olha como é importante eu entender isso. Então veja bem, se analise, porque é isso que a gente tem que fazer. A palavra, ela tem que ser ouvida e nós temos que usar essa palavra e confrontar a nós mesmos. Então, você tem que fazer essa análise, você tem que se confrontar. E os meus ouvidos espirituais estão abertos? Eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, os meus ouvidos são sensíveis à voz do Senhor? Porque quem não tem os ouvidos abertos, você viu hoje, paga um alto preço por isso, ou seja, vive inúmeras dificuldades, a vida só anda para trás, lhe falta fé e a pessoa estará em condenação. Uma coisa eu sei, Jesus abriu os ouvidos daquele homem e hoje ele pode também abrir os seus ouvidos. Ele liberou uma palavra dizendo efatá, que significa
abre-te. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida aqui na igreja e sobre a sua vida que me assiste. Efatá, abre-te, que os ouvidos espirituais de todos que aqui estão, de todos que me assistem, sejam abertos agora. Abre-te, em nome de Jesus, todos os ouvidos agora. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Que os teus ouvidos espirituais estejam abertos. Pode exaltar, pode glorificar o nome do Senhor. Então vamos lá. Vamos falar agora da mudez espiritual. Primeiro, vá comigo a Mateus capítulo 6. Jesus vai falar sobre a importância da oração. Aliás, os discípulos de Jesus chegaram até a ele e pediram para Jesus ensiná-los a orar, assim como os discípulos de João faziam. Então Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, esse pedido está em Lucas, mas o relato de Mateus acerca do Pai Nosso, ele é mais abrangente. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão o quê? Ouvidos. Eu sou um homem de oração. Você, mulher, você é uma mulher de oração. Se isso é verídico, se isso é fato, se isso é autêntico, você que é uma pessoa de oração, você vai poder bater no peito e sem medo algum e vai poder dizer que você é uma pessoa íntima de Deus. Porque você vive conectado com Ele, porque você é uma pessoa que ora todos os dias. E você faz isso não por obrigação. Você faz isso não porque o pastor da tua igreja te manda fazer, ou por imposição. Você faz isso porque é algo natural, porque você tem uma intimidade com Ele. Na minha casa, somos apenas minha esposa e eu, não temos filhos ainda. Então, somos íntimos, naturalmente, e não há como a gente conviver sem se falar. Tem como eu passar 1, 2, 3, vários dias sem falar com a minha esposa? Não tem. Quem é casado aqui entende muito bem o que eu estou falando, ou quem já foi, enfim. Se eu sou íntimo de Deus, eu tenho que falar com Ele, e todos os dias. Sim ou não? Amém ou não amém? Aí a pessoa vem e diz: eu sou íntima de Deus, e não ora, e ora uma vez perdida, e ora uma vez no mês, ou então só ora na igreja quando vem na reunião. Isso não é intimidade com Deus. Ou muitas vezes quando vai orar só ora para fazer qualquer tipo de pedido. Isso não é intimidade com Deus. Mas pastor, por que as pessoas sabem que tem que orar? As pessoas necessitam de orar. E por que elas não oram como devem? Porque são mudas espiritualmente falando. Tem a língua presa. Entende? E essa prisão, ela fica notória quando de repente a pessoa decide orar. Daqui a pouco ela não consegue falar 5, 6 palavras. Lhe falta palavras. Entende? Talvez antes, ela parava para orar, ela ficava 1 hora ou mais orando e não lhe faltava palavras. Hoje,
ela não consegue orar 1 ou 2 minutos, já cansa, já falta palavras, já desanima. E quando vai orar, porque tem uns que perderam tanto interesse da oração, que já não oram mais. Acordam, passam o dia inteiro fazendo tudo o que deve ser feito no curso natural do seu dia a dia, da sua vida. Chega à noite, o corpo pedindo descanso, a pessoa dorme e ela passou um dia sem orar. Daqui a pouco ela passou uma semana. Eu vou além, daqui a pouco tem pessoas que já fazem semanas ou até meses sem fazer sequer uma oração. Então, a partir do momento que uma pessoa não tem uma vida de oração, essa pessoa, ela não é íntima de quem? Ela não é íntima de Deus. Mateus 26, quem não ora, quem está mudo espiritualmente, é uma pessoa fraca e que facilmente cai no pecado. E aqui em Mateus 26, eu vou ler a partir do 41, quando Jesus fala assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a pessoa ela não tem um hábito de orar, ela é uma presa fácil na mão do diabo. Ela facilmente cai na tentação, principalmente naqueles que já têm uma tendência para cometer um pecado que faz parte, infelizmente, da vida da pessoa, que é aquele pecado que a pessoa um dia já foi escrava dele. Porque entenda o seguinte, uma coisa é pecar, todo mundo peca, amém, pessoal? E outra coisa é ser escrava do pecado ou de um específico pecado. Quando eu falo um específico pecado, é aquele pecado que o tempo passou, anos se passaram, a pessoa desceu as águas do batismo, ela toma santa ceia, ela devolve dízimo, ela faz oferta, ela não é uma pessoa má, mas de vez em quando ela está fazendo a mesma coisa. Ela sabe que é errado, ela fica mal quando faz, mas muitas vezes é mais forte do que ela. Quem entendeu? Pegou a visão? Se a pessoa não está debaixo de oração, Satanás, o adversário, virá. Assim como ele tentou Jesus no deserto. Sim ou não? Ele tentou de inúmeras formas fazer Jesus cair no pecado. Mas se Jesus estava 40 dias em jejum, certamente ele estava 40 dias em oração. E ele estava orando muito. E veja bem, se Satanás, o diabo, teve a audácia de tentar fazer Jesus cair no pecado, imagina o que ele tenta comigo e contigo, que não somos ninguém diante do Senhor. Se aqui estamos, é pela sua misericórdia, que a cada manhã se renovam, e essas misericórdias são as únicas, ou a única causa de não sermos consumidos. Se o diabo teve a audácia de tentar Jesus, imagina o que ele vai fazer. Então ele vai no ponto fraco, ele vai naquele pecado que um dia já te escravizou e triste, às vezes ainda escraviza. É o ponto fraco da pessoa. Só que se ele pegar uma pessoa orando, se ele pegar uma pessoa íntima de Deus, cheia de Deus, ele não vai ter poder, ele não vai conseguir. Se ele pegar uma pessoa cheia da palavra, porque Jesus usou, além do jejum e da oração, qual foi a arma que ele usou contra o diabo? A palavra. Assim está escrito uma, assim está escrito duas, e o diabo continuou pela terceira vez, assim está escrito. E o diabo teve que bater em retirada, e assim será na sua vida também. Quem entende isso, diga amém. Amém? Os mudos, espiritualmente falando, não são adoradores. Salmo 150. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 150, verso 1 em diante. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a adufo e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Igreja, vamos todo mundo junto? Vamos lá, diga: tudo, mas com fé, pessoal. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Diga: louvai ao Senhor. Amém, gente? Então, quando a pessoa é muda, ela está muda, com a língua presa, ela também não louva. E o louvor é importante, o louvor é fundamental. Mesmo que a gente não tenha motivos para louvar, Paulo escreveu para Tessalonicenses: em tudo dai, e quem é grato faz o quê? Louva. Eu já acordo como? Eu já acordo louvando. Entende? E o louvor não é só o louvor cantado, mas é quando, com as minhas palavras de bom dia a Deus, de bom dia ao Espírito Santo, eu já inicio o meu dia dando glória, exaltando, glorificando o nome do Senhor, que eu acredito que é uma das melhores coisas que podemos fazer todos os dias, é acordar todas as manhãs bem cedo, ou no horário que você está habituado a acordar, e antes de fazer qualquer coisa, dar um bom dia para o Espírito Santo, falar com Jesus, assim como você fala com seu cônjuge, ou um seu filho, ou uma de suas filhas, e começar a louvar com as suas palavras, dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é poderoso. Como é bom acordar uma nova manhã e saber que você serve a um Deus tão lindo, tão grandioso, um Deus que tudo pode, um Deus que pode todas as coisas. Consagrar o seu dia a Deus, consagrar a sua casa a Deus, consagrar o seu trabalho, ou seja, adorar e louvar propriamente falando, cantar um hino, tomar banho louvando a Deus, trabalhar com a sua mente conectada ao céu, louvando ao Senhor. Isso é importante. Quem compreende o que eu estou dizendo? Amém, pessoal? Porque só o que não falta é distração e carnalidade por aí afora. E se a gente não se ligar, se a gente não se conectar com Deus, as coisas do mundo vão começar a tomar espaço. E elas vão começar a ocupar o espaço que deve ser destinado a quem? Deve ser destinado a Deus. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. E uma última coisa que eu gostaria de falar, quando uma pessoa ela é muda espiritualmente falando, é que ela não prega, ela não faz o ID, ela não fala de Jesus. E para isso eu vou usar o texto de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, por favor. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Imagina essa visão de Isaías. Eu tento imaginar, desde a primeira vez que eu li esse texto, porque ele está descrevendo com riqueza de detalhes, com exatidão. Ele está vendo Deus assentado num trono bem alto e sublime. E o seu séquito, a sua glória, a sua grandeza, a sua Shekinah, a sua presença enchia o lugar. Amém? Ali junto tinha seres celestes, serafins, que estavam acima. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E o que é que eles diziam? E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua, diga glória a Deus. Amém? Uma visão fantástica.
É algo sobrenatural que eu creio que, para contemplarmos de uma visão como essa, nós temos que nos dedicar muito para ter uma intimidade tamanha para que Deus venha nos confiar tal visão. Coisa que Isaías tinha muito. Um dia, alguém perguntou, por que tais coisas que lemos na Bíblia não se repetem hoje? E sabiamente alguém respondeu, porque hoje os cristãos não se comparam aos cristãos dos tempos bíblicos, em fé e em intimidade com Deus. Nesse dia eu entendi, porque certas visões não nos são dadas, e porque que tais sinais tão miraculosos que a gente lê na Bíblia, e que muita gente até duvida, não acontece hoje, é porque falta fé e intimidade com Deus, coisa que não faltava em Isaías, uma vida de intimidade e muita fé em Deus, ainda que poucas vezes a palavra fé tenha aparecido no Antigo Testamento, ainda que o termo não fosse usado, esses homens viveram pela fé, tanto que o escritor de Hebreus, ele em sua carta separou um capítulo inteiro para falar dos heróis da fé, pela maneira no qual eles viveram a vida toda. Além de heróis da fé, eles também são aqueles que viveram em intimidade com Deus. Versículo 4: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não é que Isaías tinha a língua presa, como aquele moço que Jesus curou, mas ele se sentia impuro. Os meus lábios são impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que Deus precisava de alguém para fazer o quê? Para falar por intermédio desse alguém. Porque o profeta, ele profetiza, ele não revela o futuro unicamente como alguns pensam, ele anuncia a palavra de Deus. Então ele precisava de alguém. E por isso o que Deus faz? Versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A tua língua, a tua boca está como? Purificada. Aí depois, ele ouve a voz do Senhor, dizendo assim, verso 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou profetizar, eu vou anunciar. Amém? E Deus está querendo levantar muitas pessoas para fazer tal coisa. E Ele está disposto a purificar os lábios destes. Mas o problema é que a questão não é só purificar lábios, mas é desprender línguas. É curar uma mudez que muita gente tem. Porque as pessoas, para falar um monte de bobagem, elas têm a língua afiadíssima. Mas para falar da Bíblia, para falar de Deus, muitos não conseguem falar uma, duas ou três palavras. Porque você sabe, ainda que hoje é incorreto você chamar uma pessoa de surda muda, porque uma pessoa hoje que ela não fala com a boca,
ela pode falar com as mãos. Então, tecnicamente, você não pode usar mais esse termo. Entende, né, o que eu estou dizendo? Mas, clinicamente falando, se uma pessoa ela nunca ouvir, teoricamente ela também nunca vai falar. Então, uma coisa está associada à outra quando a gente lembra das palavras de Jesus que disse que a boca fala o que o coração tem em abundância. A boca fala o que eu ouço. Se a pessoa é surda espiritualmente falando, ela também vai ser muda. Por que ela não vai falar de Jesus? Por que ela não vai pregar a palavra? Por que ela não vai anunciar o Evangelho? Primeiro, porque ela não ouve nada a respeito do Evangelho. Ela se alimenta de qualquer outra coisa, menos das coisas de Deus. E o coração dela não tem aquilo que ela necessariamente tem que ter para que ela possa falar. Falta Bíblia no coração dela, falta Deus na vida dela. Amém, minha gente? Só que nós não podemos aceitar isso. A nossa língua ela tem que estar preparada para ter uma vida íntima com Deus, viver uma vida de oração para não cairmos no pecado, ser um verdadeiro adorador, um adorador por excelência e pregar a palavra. Amém? Quem eu vou enviar? Aí você vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Jesus disse efatá, os ouvidos se abriram e a prisão da língua se desfez. Toma posse. Mais uma vez, que os teus ouvidos espirituais se abram e que a prisão da tua língua seja desfeita. E se você diz assim: pastor, mas eu estou igual a Isaías, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Que essa brasa viva toque agora na tua língua, você seja purificado, abra sua boca para orar, para clamar, para adorar, para louvar, abra sua boca para pregar a palavra e abra sua boca para exaltar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ou glória. Quem crê nisso, diga glória a Deus, amém. Fiquem todos de pé, por gentileza. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.